Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Quero partilhar com você uma palavra da parte de Deus e te convido a vir comigo. O canal A Voz do Atalaia tem o prazer em transmitir a preciosa e pura palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus é boas novas de salvação. O Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio a este mundo e provou o seu amor, morrendo pelos pecadores, para redimir pessoas dos seus pecados, da imoralidade. O Senhor Jesus continua com os braços abertos para todos aqueles que querem vir a Ele. Porque Jesus Cristo veio a este mundo para assumir, no lugar do ser humano, uma condição de pecador. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, assumindo em sua própria pessoa aquilo que era para mim e para você. Deus é soberano, poderoso, justo. Por causa do pecado, da desobediência, Deus iria punir todos os seres humanos. Jesus Cristo assumiu a condição de pecador. O próprio Pai, Deus agradou moê-lo. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Hoje, a preciosa paz do Senhor está sobre nossa vida, porque Ele morreu na cruz do Calvário, assumindo a condição de pecador. Não temos motivo nenhum para nos gloriar em nada, a não ser na cruz. Jesus Cristo, mais puro e perfeito sacrifício, ofereceu-se uma vez na cruz do Calvário para redimir seres humanos que pela fé iriam crer no seu sacrifício. Por isso é necessário a pregação da palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. E diante do seu povo, Ele delegou a homens para ensinar o seu povo, para dar o precioso ensino ao seu povo. Vemos o ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um apóstolo precioso, um pastor amável. Uma certa ocasião ele chegou a dizer a uma igreja: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele, tendo cuidado da igreja, tendo cuidado dos servos e servas de Deus, porque ele tinha total consciência de que o rebanho não era seu, ele era apenas um cuidador, um guardador do rebanho. E ele chegou a dizer a esse rebanho, está no livro 2 de Timóteo, capítulo 3 e o verso 10. Olha o que ele disse. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Olha o que ele disse para o povo. Olha o que ele disse melhor para Timóteo. É claro que ficou como um exemplo para o povo. Olha o que ele disse. Tu tens seguido a minha doutrina. Isso quer dizer a minha maneira de viver. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer é isso. Eu não sou apenas de falar, eu vivo o que falo. Olha o exemplo que esse pastor precioso deixou para nós. Porque falar é fácil,
Mas viver não é tão fácil. Foi ele mesmo que disse: todo aquele que quer viver piamente o evangelho padecerá perseguição. Por isso é que vemos hoje um evangelho barato, um evangelho pirateado, um evangelho vendido, falsos profetas aos montes, enganando e sendo enganado. Mas de Deus ninguém se zomba. A Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque vós praticais iniquidade. Em outras palavras, Deus conhece tudo. Mas o que vemos é o seguinte: apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu não aprovei o que vocês fizeram. Deus está dando tempo ao ser humano para se arrepender. Em especial aos falsos profetas. E os falsos profetas sabem que são falsos. Deus está dando tempo para se voltarem e se arrependerem. Porque essas almas que vocês estão enganando, essas vidas foram o Senhor Jesus quem comprou pelo seu precioso sangue. Essas vidas foi o Senhor Jesus Cristo que, através do ato da cruz do Calvário, resgatou com seu precioso sangue. É claro que a Bíblia diz que é para nós, ovelhas de Cristo, não nos tornarmos presa fáceis dos falsos profetas. Mas muitos de nós, por não examinar a palavra de Deus, caímos no engano, no engodo, nas falcatruas da religião. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Você é livre verdadeiramente? Ou você está sendo enganado por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos apóstolos? Não permita, meu querido irmão, minha querida irmã, não permita ser enganado por ninguém. Examine a palavra de Deus. Busque entendimento na Bíblia Sagrada. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O que traz perecimento a um povo não é simplesmente o pecado em si, mas é a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Paira dentro do coração dos servos e servas de Deus autênticos o desejo ardente pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pelo arrebatamento da igreja. Porque quando o arrebatamento chegar, o mundo vai ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Enquanto estamos no momento chamado agora, é momento de nos voltarmos para Deus. É claro que Deus, disse o apóstolo Paulo, Deus deu uns para pastores, profetas e evangelistas. Mas infelizmente, muitos desses que Deus deu como presente para a igreja, o ministério é simplesmente dons que Deus delegou à igreja. Mas muitos, infelizmente, por causa do dinheiro, têm trocado as coisas de Deus pelas coisas desta vida. Acontecendo o Salmo 3 e verso 2.
que diz: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Infelizmente, o dinheiro tem tirado muitos da direção de Deus. A Bíblia é clara quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura, de todos os males. É lamentável vermos pessoas que outrora serviam a Deus com um coração simples, mas agora estão dominados pela soberba, pela ostentação, pela arrogância. E olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, a minha maneira de viver, a minha doutrina, modo de viver, intenção. Qual era a intenção do apóstolo Paulo? A santificação do povo. O apóstolo Paulo, a maior intenção que ele tinha era ensinar o povo a preciosa palavra, edificar o povo de Deus na palavra de Deus. Não é o que acontece hoje. É claro que eu não estou generalizando. Mas em muitos lugares, os cultos viraram shows, onde os artistas se apresentam. E quando artistas se apresentam, uma multidão de irmãos e irmãs, sem discernimento, pega o seu celular e começa a filmar. Deixa de adorar a Deus, de glorificar a Deus, e exalta o ser humano. Deus está vendo isso. E está dando tempo para todos nós a nos voltarmos ao evangelho simples e puro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pregadores, servos de Deus, atalaias de Cristo, preguem a santificação para o corpo de Cristo. Falem sobre o arrebatamento da igreja que está muito perto. Ensinem o povo de Deus que devem se consagrar individualmente diante de Deus. Porque tem coisas que fazemos juntos, agradando a Deus, louvando, adorando, mas quanto à nossa consagração, você não pode consagrar por mim, e nem eu por você. Cada um de nós temos de assumir diante de Deus a nossa responsabilidade espiritual e procurar melhorar diante de Deus. Olha o que diz lá no livro de Hebreus capítulo 3. Pelo que, irmãos, santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu. A Bíblia diz, sendo igual a Moisés, fiel ao que constituiu. E quem constituiu Jesus como apóstolo e sumo sacerdote sobre nós? Foi Deus. E a Bíblia nos manda sermos agradáveis e fiel como Moisés foi em sua casa. Graça e paz da parte de Deus seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe.